Olá pessoal, como vocês estão? Espero que todos estejam bem e se sintam também muito bem-vindos aqui ao canal Revelar. Vamos dar uma olhadinha como é que anda a tecnocracia e seus habitantes, os tecnobobos. Vocês sabem que existe uma empresa aí oferecendo criptomoedas em troca de escanear a íris das pessoas, né? E dessa vez foi o turno da Argentina, né? Então os argentinos fizeram filas para ter íris escaneada em troca de criptomoedas. É uma criptomoeda específica para quem está escaneando a íris. Eu não sei se eles conseguem realmente vender isso aí em troca de dinheiro depois, dinheiro, sabe, coisa que você pode usar para comprar alguma coisa, ou se fica só um dígito no computador mesmo. Então a novidade vem causando polêmica na Argentina e nas redes sociais. É uma novidade para eles, né? Quanto tempo que a gente já anuncia isso aqui? Então agora são os argentinos que estão fornecendo seus dados pessoais mais íntimos, né, que são a sua composição genética, sua íris, etc., em troca de nada, né? Só para vocês saberem, a maioria aqui já me acompanha há tempo, já sabe que isso aqui está rodando o mundo, né? Já passaram por vários países e agora chegou a vez da Argentina. Aqui, inclusive, tem um mapa onde eles já passaram, né? Mas tem tecnobobo mais bobo ainda do que eles, né? Agora a empresa de implantes cerebrais está recrutando pacientes para um grande ensaio clínico. Trata-se da Synchron, uma startup sediada em Nova York que rivaliza com a empresa de Elon Musk. Os interessados poderão fazer o registro online. Então, vocês sabem que a Neuralink vai e implanta um chip diretamente no cérebro, que promete ser uma conexão cérebro-máquina, né? E aí então tem essa empresa rival, que é a Synchron, que agora está então fazendo esse recrutamento de pacientes em larga escala. E vocês sabem que as pessoas, os tecnobobos, né, habitantes da tecnocracia, vão fazer filas, como estão fazendo aqui. Talvez também em troca de alguns dígitos no computador, né, alguma cripto qualquer aí que eles vão inventar e que futuramente não vai valer absolutamente nada. Mesmo que valesse, né? Imagina implantar um chip no cérebro em troca de qualquer coisa que seja. É a idiotice suprema, os tecnobobos, né? Então a startup planeja lançar uma plataforma de registro online para quem esteja interessado em juntar-se ao ensaio clínico e tem como intuito conseguir aprovação comercial para o aparelho de implante. A semelhança da Neuralink, que de acordo com a Reuters no ano passado, ou melhor, no passado abordou a Synchron para um investimento, essa empresa define como objetivo fazer implantes de aparelhos que interpretam os sinais do cérebro para ajudar pessoas paralisadas. Claro, é assim que começa, porque as pessoas tendem a ter mais compaixão por quem está com algum problema de paraplegia e pensar, talvez isso não seja lá uma coisa tão ruim, esquecendo que as pessoas que implantarem isso em seus cérebros estarão se colocando à mercê do controle daqueles que os implantarem. E grandes ondas invadiram ruas na França. A tempestade em Pierrick surpreendeu Saint-Malo com ondas impressionantes. E aí eles mostram o impacto disso. Aqui eu tenho as imagens para vocês. Então, isso é uma das coisas que a gente cobre aqui no canal, né, que está sempre acompanhando, é a profecia do bramido das ondas, né, que está previsto aí nas escrituras já há milênios, dizendo que em algum momento os mares sairão do seu curso natural, né? E aí, então, sempre que vocês tiverem essas matérias para mandar, podem enviar lá para o e-mail sugiramapauta@gmail.com. Aliás, todas as matérias de hoje foram vocês que enviaram, né, contribuindo aqui com todos do canal, para que a gente possa ter, né, conhecimento de fatos para trazer ao público, né, para que todos tomem conhecimento. Então o mar aí tem dado uma resposta ao que está acontecendo, né? É outra situação aqui, ó. As pessoas acham que a nossa civilização é muito sólida, é muito potente para acabar em nada, né? Veja só, a fábrica de pedra lascada de 4.000 anos foi encontrada em São Paulo. Eu já disse que aqui em Santa Catarina mesmo eu encontrei vestígios de pedreiras antiquíssimas, né? Muito antes da colonização europeia que veio aqui para Santa Catarina, ou portuguesa, ou seja lá como for.
E aí agora eles encontraram uma em São Paulo. No local, pesquisadores encontraram artefatos e outros vestígios de vida humana que datam entre 3.800 e 820 anos. E aí então eu pergunto, né, se eram índios que estavam fazendo isso, e não eram, por que é que nós não encontramos os vestígios dessas civilizações indígenas? Não sobrou nada que tinha na antiguidade e virou em absolutamente nada. Sobrou mesmo isso aqui, né? Pedaços de pedra. E aqui em Santa Catarina eu conheço um local que foram cortados blocos bem grandes de pedra. Quem sabe um dia eu faço um vídeo lá também. E por falar em civilizações antigas que não sobraram nada, tem essa aqui, né, das cavernas históricas e artefatos ao longo do rio Eufrates, que agora então foram considerados um patrimônio da humanidade e que deverão então ser preservados. Ao longo das margens do rio Eufrates, cavernas de vários andares que abrigaram civilizações há milênios serão oficialmente registradas para preservação. Quem é que construiu isso aqui, né, pessoal? Quem construiu essa pedreira? Quem é que construiu o local, ou melhor, arrancou pedras do local que eu digo que foram feitas aqui em Santa Catarina, aonde foram parar essas civilizações, né? Então lembre-se, né, esse bramido das ondas nos relembra, em conjunto com esse tipo de matéria, de que as civilizações não duram para sempre. Basta que as pessoas sejam idiotas o suficiente, tanto quanto os tecnobobos, para que não resistam ao que a natureza, né, ou o Criador que criou a natureza, nos traz vez ou outra, né? Isso aqui, pessoal, é para complementar algumas informações que eu trouxe há muito tempo atrás. Eu sempre dizia, cuidado com televisões smart. Elas são uma espécie de espião dentro das nossas casas, né? E agora saiu essa matéria da Executive Alto Risco, dizendo que, Executive Digest, desculpe, que quase 100 mil televisores estão em risco de serem hackeados, segundo especialistas. Cybercriminosos podem aceder aos dados dos utilizadores. Aí ele pergunta aqui, o Francisco Laranjeira, você tem uma televisão LG? Há uma vulnerabilidade crítica em quase 100 mil televisores desta marca, alertaram nessa quarta os investigadores da empresa de cibersegurança Bitdefender. Desculpe, ainda resquício de gripe. Bitdefender. Através da internet, um cybercriminoso pode ligar-se remotamente ao equipamento e obter o controle do mesmo para ter informações dos utilizadores, tais como dados de pagamento ou aplicações. Eu acho que até imagens, né, pessoal? Eu duvido que certos tipos de televisões aí não tenham pequenas câmeras dentro. Essa falha da voz me lembrou aquela falha da voz do Michel Temer, lá que o pessoal disse que o capeta estava se manifestando nele. Mas não é não, pessoal, é só gripe. Vamos adiante aqui. Taylor Swift e Beyoncé podem mudar o rumo das eleições americanas? Marquem aí mais um acerto meu, pessoal. Então, isso aqui está na Globo, né? E agora eles já estão perguntando, será que a Taylor vai ser usada para a campanha presidencial dos democratas, né, para favorecer eles? Lógico que vai. Isso era óbvio. Nós adiantamos isso antes mesmo dela participar daquele Super Bowl e dissemos, e não foi nós que percebemos isso primeiramente, né, outros também perceberam, mas no Brasil acho que eu fui o primeiro, se não o único que falou a respeito, de que ela estava sendo preparada como uma agente de mudanças, né, de comportamento, e toda aquela operação dela, ou dele, né, no Super Bowl era uma grande psyop. Então, após apoio aos democratas em 2020, cantoras são alvo de expectativa e teorias da conspiração no debate político dos Estados Unidos. Socióloga explica qual o papel dos famosos na corrida eleitoral americana em 2024. Por que são alvos, né? Foram alvos justamente porque era exatamente isso que iria acontecer. O que eles estão anunciando agora, que elas vão apoiar, sim, o democrata, né? Elas foram usadas aí como como é que eu posso dizer assim, um grande catalisador de votos. Aí eles fizeram uma pesquisa. Qual a chance de votar em um candidato apoiado por uma celebridade dos Estados Unidos? Aqui dizendo que é provável 11%, que é pouco provável 24% e que não se deixaria influenciar 65%. Então,
11% já diz que vota onde a sua artista mandar votar. Então, esses são os mais idiotas, né? Eles não têm capacidade de escolher um candidato. Então, 11% é muita coisa, pessoal. Pense numa eleição, às vezes, que é decidida por 0,5%, 1%, tem lá 11% das pessoas que são idiotas o suficiente para votar em quem um terceiro mandar votar. 24% diz que não é tão provável, quer dizer, alguns ainda talvez votariam. E só 65% diz que não são influenciados. Talvez eles pensem que não são, a parte acredito que seria mesmo. Então, mais um pontinho aí para o nosso acerto, né? Quem acompanhou a live lá na comunidade fechada meses atrás, lembra que nós adiantamos que isso aqui aconteceria também. Vão marcando os acertos aí, pessoal. Agora esse aqui, ó. Tribunal Europeu condena a Suíça em decisão histórica sobre responsabilidade, né, do mundo em que nós vivemos. O que eles fizeram? Aqui uma associação de idosos para a proteção do mundo em que nós vivemos entrou com ação contra a Suíça, pedindo aí uma condenação dela para que ela se adeque a essas questões que a Greta tanto adora, né? O Greta, né? Nesse negócio aí do Green, né? E aí, adivinhe, eles ganharam a causa, a Suíça foi condenada, e isso abre precedentes, né, pessoal? Imagine que daqui a pouco alguém pode entrar com uma ação contra você, dizendo, olha, esse cidadão aqui, ele está afetando o mundo em que nós vivemos e eu quero uma indenização dele, porque aqui uma associação qualquer entrou contra um país, é uma pessoa jurídica de direito público, né? E receberam aí, então, o resultado positivo, quer dizer, uma associação. Se uma associação pode processar uma pessoa de direito público, pode também entrar contra uma empresa de direito privado ou contra um CPF, certo? E vice-versa. O CPF também pode processar qualquer tipo de entidade. Então, abriram precedentes e aí vocês sabem, né? Isso aqui nada é por acaso, não é por acaso que a Greta, né, e esse povo do Greenman está envolvido com isso aqui, não. Eles estão criando precedentes propositalmente. E mais objetos voadores não identificados estão surgindo ao redor do mundo. Dessa vez, em Portugal, se eu não me engano aqui, deixa eu ver. Um fotógrafo especializado em corpos celestes captou um objeto não identificado nos céus de Gandra, em Esposende. Deixa eu ver aqui, Vila do Conde, exatamente. O avistamento ocorreu por volta das 20 horas do último domingo. Esse tipo de situação aqui tem aparecido bastante, né, pessoal? Já tem deixado registrado um ou outro. Aqui até diz que no ano passado foram 33 ocorrências. Tinha que ser esse númerozinho aí, né? Até tem uma matéria específica sobre isso. Detectados 33 OVNIs. Isso aqui é a continuidade, né? O aumento do hype da operação Fake Alien, né? Que muita gente acredita nessa grande bobagem aí e vai cair nesse grande engodo. Então, isso aqui foi em Portugal em 2023. 33 avistamentos registrados oficialmente. Um deles é um fenômeno aeroespacial desconhecido. Então, só aumenta o número de avistamentos. E para finalizar isso aqui, ó, justiça, se é que nós podemos chamar de justiça, ainda dá prazo de 72 horas para Conselho Federal de Medicina explicar norma que impede procedimento do aborto. Eu só iria, se fosse eu, iria mandar ler o juramento, né, da medicina, né, em que eles juram defender a vida e não destruí-la, né? Esse é o fundamento principal da medicina. Os médicos estão lá para proteger a vida e não para destruí-la. E só isso basta. Se não é para isso, então não precisa nem da profissão, não precisa de conselho, não precisa de nada. Então, o Ministério Público Federal entrou com ação civil, né? E aí essa medida da Justiça vem em resposta a essa ação civil. E o Conselho Federal, então, tem 72 horas para se manifestar. O procedimento é chamado de assistolia fetal para interrupção de gravidez. Nossa, que nome grande aí para chamar o extermínio de uma criança da maneira eufemisticamente não tão agressiva. Então, o prazo foi estabelecido pela Justiça Federal de Porto Alegre na segunda-feira agora. Pessoal, uma sociedade que não respeita a vida,
das pessoas mais inocentes e indefesas que existem, que são as crianças em gestação dentro, né, de suas mães, uma sociedade que não respeita essa vida, não respeita direito nenhum. Se nem a vida é respeitada, você acha que algum direito humano, algum direito constitucional, direito de livre manifestação de pensamento, de expressão, direito a... Nada, nenhum direito é realmente real se nem a vida é um direito. Então é óbvio, uma sociedade que permite que o inocente seja exterminado dessa maneira não tem mais qualquer tipo de perspectiva de um direito de fato, né? Ou seja, você até tem escrito nas leis, está no papel, as pessoas acham que tem esse direito, mas ele pode ser retirado a qualquer momento por qualquer tipo de decisão. Esse é o mundo em que nós estamos vivendo, né? O mundo dos tecnobobos. Esse é o vídeo de hoje, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.